Oi galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente poder trabalhar mais uma aula de gramática. Essa aula de hoje nós vamos trabalhar com o quadro, não mais com o slide. O slide a gente vai dar sequência nas outras aulas, mas hoje eu vim aqui para o quadro para mostrar para vocês de forma prática, de forma bem simples, como desmistificar 5 classes gramaticais que a gente vai precisar aí durante o nosso estudo. Então, observem que nós vamos estudar a parte da morfologia que se preocupa com a classificação das palavras. Ou seja, nós vamos estudar a parte que vai nomear e classificar as palavras de acordo com classes. Ou seja, nós vamos entrar numa outra fase da morfologia. Por quê, professor? Antes nós estávamos num nível mais básico, que é a parte estrutural, como radical, desinência, vogal temática, ou seja, nós estávamos falando dos elementos e dos processos de formação de palavras. Portanto, eu quero mostrar para vocês o seguinte: nós vamos estudar hoje 5 classes gramaticais para a gente poder entender esse assunto. O nome do assunto que a gramática traz é os determinantes do substantivo. Esse é o nome do assunto. Agora, professor, o que são esses determinantes do substantivo? Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Veja só. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender qual é a função do substantivo. O substantivo é aquela classe gramatical que vai nomear os seres. Por exemplo, garrafa, marcador, quadro, cortina, tapete, janela. Todas essas palavras são chamadas de substantivo. Por que, professor, substantivo? Porque elas nomeiam os seres, elas dão nome, e se elas dão nome, elas carregam um significado consigo daquele objeto. Por exemplo, garrafa, objeto utilizado para portar água, ou líquido, na verdade. Então, se a partir do momento que nós estamos trabalhando com os substantivos, nós estamos trabalhando com as classes que vão nomear os seres, certo? Então, esse primeiro ponto é para a gente entender qual é a função do substantivo, que é a primeira classe, certo? A gente não vai entrar em detalhes morfológicos dessas classes gramaticais, mas vocês precisam entender o seguinte, que tanto os substantivos quanto essas outras classes gramaticais que eu vou passar para vocês são classes variáveis, ou seja, professor, são classes que se flexionam em gênero e número, desculpa. Então, eu mostro para vocês que substantivos podem ter substantivos masculinos e femininos, eles podem ficar no singular ou no plural, a depender do contexto no qual eles estão inseridos. Até aí tudo bem. Então, primeiro ponto eu gravei o seguinte: substantivos, classe gramatical, é a classe gramatical que dá nome aos seres, os substantivos, certo? Perfeito. E eu posso considerar que essa classe gramatical, ela é uma classe gramatical variável, ou seja, é uma classe que se flexiona em gênero, número, ou seja, masculino e feminino, plural ou singular, tá certo? Então até aí não tem problema nenhum, tá ok? Então vamos entender uma coisinha, um outro conceito básico. Lembre-se o seguinte: toda vez que eu falo de substantivo, eu estou falando de classe gramatical que é considerada nuclear, assim como os verbos. Então, eu tenho 2 classes gramaticais básicas, antes dessas outras aqui, certo? Eu tenho o substantivo e eu tenho o verbo. Por exemplo, Ana morreu. Eu tenho um substantivo e eu tenho um verbo. Com essas 2 classes gramaticais, eu consigo montar uma frase de pleno sentido. Porque eu tenho a essência da frase aqui, ou seja, eu tenho um substantivo, eu tenho aquele que pratica a ação, certo? Um substantivo, tem um nome, Ana, substantivo próprio, e eu tenho uma ação, ok? Então, eu tenho um verbo, desculpa. Ou seja, com essas 2 palavras, com essas 2 classes gramaticais, eu consigo montar uma frase de pleno sentido, certo? Portanto, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que tanto os substantivos quanto os verbos dentro da gramática são classes gramaticais chamadas de nucleares, ok? São nucleares por quê? Porque elas carregam um significado. E como eu falei para vocês, citando esse exemplo, essas classes gramaticais, elas conseguem, por elas mesmas, montar uma frase de pleno sentido, certo? Então veja só,
O substantivo nomeia. E ao redor do substantivo, nós vamos ter classes gramaticais adjacentes, ou seja, classes gramaticais que vão ficar ao redor desse substantivo, que vão acrescentar informações ao substantivo. Portanto, essas outras classes gramaticais aqui, quais são elas, professor? Adjetivos, numerais, pronomes e artigos. Essas classes gramaticais são chamadas de determinantes. São determinantes de quem, professor? Dessa classe mãe aqui, que é a classe dos substantivos. Portanto, eu quero que vocês entendam o seguinte: os determinantes, eles vão acrescentar informações ao substantivo, certo? Então, são informações extras. É aquilo que eu coloquei nessa observação aqui, ó. Na estrutura da frase, os determinantes são considerados informações extras, ou seja, dentro de uma estrutura frasal, esses determinantes podem ser retirados. Por isso que eu disse assim, ó, Ana morreu, ou seja, com simplesmente um substantivo, desculpa, e um verbo, eu tenho justamente uma frase de pleno sentido. Todas essas outras informações que eu vier a acrescentar no meu texto, na minha frase, serão informações extras. Até aí tudo claro, até aí tudo bem, certo? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Pronto? Então vamos lá. Professor, então detalhe mais sobre quais são essas classes gramaticais que são extras, são classes gramaticais determinantes. Então, a primeira classe gramatical que eu vou trabalhar com vocês, depois do substantivo, é a classe dos artigos. Observem que os artigos, tanto os definidos quanto os indefinidos, na sua definição já carregam a informação que ele vai fazer para o substantivo. Como assim, professor? Artigos definem e indefinem o substantivo. Se eu digo assim, uma garota, eu estou citando qualquer garota. Se eu digo assim, a garota, a garota, ele determina qual é a garota a qual eu estou me referindo. Então, veja, os artigos, a principal função dos artigos, a principal função é determinar, definir ou indefinir qual é o substantivo. Se eu digo assim, ó, uma garota passou pela porta da minha casa. Eu especifiquei qual era a garota? Não. Eu disse uma garota, poderia ser qualquer garota. Então, significa dizer que os artigos têm a função de definir ou indefinir o substantivo. Essa foi mais uma aula que o professor deu. Ou seja, estou indefinindo. Eu estou... Até tem um tom pejorativo o artigo indefinido. Agora, quando eu digo assim para vocês, esta foi a aula do professor. Ou seja, eu estou definindo, eu estou até... aparenta ser até algo bem mais específico, algo bem mais próprio, bem mais determinado. Como os próprios artigos definidos e indefinidos vão fazer em relação, essas são as funções que os artigos vão fazer em relação aos substantivos, certo? Então veja só, os pronomes, professor, aqui, eu citei alguns exemplos aqui, não são todos, tá, pessoal? Mas temos aquele, meu, minhas, todo. Os pronomes de um modo geral, principalmente aqueles pronomes que acompanham, tá? Não são os pronomes que substituem o substantivo, como os pronomes pessoais, e, do caso reto e oblíquo. Mas nós vamos ter os pronomes que vão acompanhar. Como assim, professor? Veja aqui esses exemplos, ó. Meus alunos estão em casa. Se eu for analisar essa frase, eu vou observar para vocês o seguinte, ó. Alunos aqui, então, dentro dessa estrutura, alunos é o meu substantivo, certo? É o meu substantivo. Qual é a classe gramatical que está acompanhando esse substantivo? Meus. Ou seja, meus, nesse caso, ele indica posse. Eu estou dizendo que os alunos são os meus alunos, pertencem estão sob tutela do professor Mateus, ou seja, são meus alunos. Então, aqui é um pronome possessivo, indica posse, tá? Não é, nesse caso aí da frase não é pertencimento não, tá? Mas é a posse. De quem são os alunos? Os alunos são os meus alunos, portanto, essa palavra aqui é um pronome possessivo. E ela vai acompanhar quem? Esse substantivo alunos, certo?
Se ela acompanha o substantivo alunos, ela determina esse substantivo. Por isso que o nome é determinantes do substantivo. Então, todas as classes que vão acompanhar e se referir ao substantivo, essas classes serão chamadas de determinantes. E, obviamente, que essas classes, por acompanhar e se referir ao substantivo, essas classes vão acrescentar uma informação a eles. No caso aqui, o pronome meus acrescentou ao substantivo alunos, acrescentou a ideia de posse. Agora, professor, se eu retirar da frase, o pronome meus, a frase perdeu seu sentido completo? Não. Se eu digo assim, alunos estão em casa, talvez eu não estou especificando de quem são esses alunos, mas eu estou me referindo ao fato de que os alunos estão em casa, certo? Então, nesse caso aqui, a frase permanece com o sentido completo, porque o elemento principal aqui, que é o substantivo, ele está intacto. Agora, se eu faço isso aqui, ó, meus estão em casa. Se eu retiro o substantivo dessa frase, o que foi que aconteceu? A frase perdeu sentido. Ou seja, eu estou tirando o elemento nuclear, a parte principal, aquele que é o núcleo da estrutura frasal. Então aqui, quem está em casa? Os meus alunos estão em casa. Então, se eu retiro se eu retiro alunos dessa frase, eu percebo que eu perdi o sentido completo daquele que eu estou me referindo. Portanto, se eu retirar o substantivo daquela frase, eu vou perder muito do significado dela. Beleza, até aí tudo tranquilo, né, professor? Então, aqui veja, ó, a casa foi construída lentamente, para se referir aos artigos que eu estava dizendo nesse instante. Se eu digo assim, ó, quem foi construída lentamente? A casa. Eu descobri o sujeito aqui nesse caso, que ainda não é assunto de vocês, mas já estou até antecipando. Veja que esse A, ele determina, ele define qual é a classe, qual é a casa, desculpa, porque ele é um artigo definido. E observe que quem é que manda aqui na jogada é o substantivo. Observe que alunos aqui em cima é um substantivo masculino. É um substantivo que está no plural. Alunos, masculino plural. Portanto, o pronome meus aqui também vai para o masculino plural. Se fossem alunas, eu falaria de que forma? Minhas alunas estão em casa. Ou seja, obrigatoriamente o pronome, que é uma outra classe determinante do substantivo, o pronome iria concordar com o substantivo. Beleza, até aí tudo claro, como a luz do sol, né? Perfeito. Então veja só, observe que, nesse caso aqui, o artigo, ele é um artigo definido, então ele define qual foi a casa. A casa foi construída lentamente. Se eu coloco assim, ó, uma casa foi construída, eu não estou definindo que casa é essa. Então veja que o artigo foi um artigo feminino e ele está no singular, porque casa é um substantivo feminino e está também no singular. Perfeito, tudo claro, né, gente? Espero que sim. Ó, não só os artigos, mas os pronomes e os numerais também vão mostrar para vocês que são classes que vão determinar, além dos adjetivos, certo? Além dos adjetivos, que são classes que vão determinar e definir o substantivo, certo? Então vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês observem agora essa frase aqui, ó. Não é nenhuma frase porque ela não está completa, mas eu coloquei aqui um verbo. Encontramos na primeira pessoa do plural, nós encontramos, e coloquei casas. Entre a palavrinha casas, a palavra casas, ela é um substantivo, certo? Porque ela carrega o significado. Ela é uma classe nuclear, ela é uma classe que dá nome aos seres, certo? Casas, local onde as pessoas residem, ou seja, está nomeando aquele ser, certo? Ser casas. Então aqui é o meu substantivo, então ele é uma classe nuclear, ou seja, é importante. Se eu digo assim, encontramos, você vai me perguntar o quê? O que, professor, que o senhor encontrou? Então, casas foi aquilo que nós encontramos, desculpa. Então veja só, então casas é o meu substantivo.
ao redor da palavra casas, eu posso colocar classes gramaticais que vão determinar esse substantivo. Como assim, professor? Observe. Encontramos, colocado aqui de vermelho, ó, duas casas bonitas. Ou seja, eu acrescentei duas informações extras a esse substantivo. Bonitas, que é um adjetivo. Olhe, conferindo aqui, ó. Os adjetivos fazem parte dos determinantes? Sim, professor. Os adjetivos fazem parte porque ele caracteriza, ele dá uma informação extra ao substantivo. Então, bonitas, caracterizando casas. Olha que bonitas está no feminino, certo? E no plural. Duas, certo? Feminino, plural. Ou seja, duas indica quantidade de casas. Se indica quantidade é porque nós estamos falando de numerais. Os numerais, eles fazem parte sim das classes determinantes do substantivo. Portanto, mas por que, professor, ainda não entendi qual é a função dos substantivos? A função ou dos determinantes. A função dos determinantes é única, acrescentar informações aos substantivos. Perceba que a noção básica da frase está aqui, ó, no verbo e no substantivo. Encontramos casas. Você já sabe que o sentido ali já está completo, porque você já tem um verbo e um substantivo. Então você já consegue formar uma frase de pleno sentido aqui nesse caso. E também podemos acrescentar a essa frase, acrescentar a esse substantivo elementos que vão acrescentar informações, que vão trazer mais informações a esse substantivo. Encontramos duas indicando a quantidade, portanto, numeral, mas nós temos outros tipos. Pessoal, nesse vídeo é para que vocês possam entender a noção geral, tá? Dos determinantes. No próximo vídeo que o professor gravar, eu vou gravar falando sobre as características de cada classe gramatical determinante, certo? Isso aí é uma sequência de aulas. Então não se desespere, porque, ai meu Deus, eu ainda não sei o que é direito um numeral, eu não sei o que é direito um adjetivo, eu não sei direito o que é um pronome ou um artigo, mas a noção básica vocês vão ter aqui nessa aula. Nas próximas aulas e nos ao vivos que eu acabar gravando, eu vou vou descrever, destrinchar ainda mais essas outras classes gramaticais, certo? Então, vamos analisar aqui rapidamente. Veja que nessa frase eu consegui acrescentar um pronome, certo? Pronome, um numeral aqui, numeral, e um adjetivo. Portanto, eu acrescentei classes determinantes a esse substantivo. Eu quero que vocês entendam a função desses determinantes, que é uma função de acrescentar. Então, essa primeira noção básica aqui é a que vocês precisam para entender o que é um determinante do substantivo, certo? Ou os determinantes do substantivo. Galerinha, um forte abraço, fique com Deus. Na próxima aula, o professor vai detalhar ainda mais essas outras classes gramaticais. Mas espero que vocês tenham entendido. Um beijo e forte abraço.